As constelações familiares, elas são baseadas em 3 princípios que norteiam as relações humanas. Esses princípios, Hellinger chamou, que é o criador desse método, ele chamou esses princípios de as ordens do amor. E o que isso significa? Bert percebe que tudo o que acontece conosco tem a ver com amor, mas que esse amor, ou o amor em si, ele precisa seguir determinadas ordens, que o amor ele tem sim uma ordenação. Então, quando nós nos colocamos realmente dentro desse movimento em ordem, todas as questões que nós precisamos resolver se resolve com facilidade e tudo aquilo que nós precisamos vem até nós também com facilidade. Mas, quando nós nos colocamos em desordem, é como se a gente comprasse algo, né? A gente faz uma dívida e a gente é convidado a pagar essa conta. Se eu sei de ordem do amor, se eu não sei de ordem do amor, se eu já ouvi constelação ou não, isso é assim, como a lei da gravidade, né? Se você cai, paraquedas não abre, você vai esborrachar no chão, mas eu não sabia que tinha a lei da gravidade. Bom, mas você vai cair assim mesmo. Então, as ordens do amor funcionam assim. E para que serve esse movimento, esse método das constelações? Para que a gente perceba em qual sentido eu estou em desordem. E a partir dessa compreensão, nós conseguimos então identificar o que eu preciso fazer. Qual é a atitude que eu preciso tomar? Qual é a postura que eu preciso permanecer para estar nessa ordem e, consequentemente, ter os benefícios que essa ordem nos possibilita? Então, dentro dessas ordens, um desses princípios fala sobre a hierarquia. O que é esse princípio? Esse princípio diz o seguinte, que aqueles que chegaram primeiro têm um determinado lugar e é como uma arquibancada de um estádio de futebol. E esses que chegaram primeiro estão na arquibancada de cima. E os outros que chegaram depois vão ocupando as arquibancadas de acordo com aquele que chegou, até ficar lá na geral, né? Então, até a gente parar lá na geral. Daqui para baixo não tem jeito mais. Então, o irmão mais novo, que não tem filho, ele está na geral. Ele não tem ninguém para ele estar, né, acima dessa pessoa. E o que acontece muitas vezes? Os menores, os que estão nas escadinhas de baixo, querem interferir na vida dos que estão nas escadinhas de cima. Isso pode ser em relação aos nossos irmãos maiores. Então, aquele que nasceu primeiro, ele vai estar numa escadinha acima do que nasceu depois. Ele pode, né? Ele pode dar sugestões, ele pode de alguma forma interferir, pode aconselhar, pode infernizar o que está na escadinha de baixo. Ali tem 2 irmãos ali, ó, que já estão confidenciando como isso vai acontecer em casa. 2 minutos, mas o que nasceu 2 minutos antes está na escadinha de cima. Né? Então, pode até infernizar o que está embaixo. E não vai ter um mau efeito por causa disso. Sabe? Nós, em relação aos que estão atrás de nós, né, principalmente irmãos, às vezes a gente fica bravo com isso. Mas como assim? Agora, os que nasceram depois, se eles vão interferir nos que nasceram antes, é como se você saísse ou quisesse sair da sua escadinha e ir para a escada acima do outro. Não é nem para a escada do outro, para a escada acima do outro. E aí, o que acontece? Se eu saio do meu lugar, que pode ser lá na geral, né, do estádio de futebol, se eu saio do meu lugar e vou buscar interferir na vida de quem nasceu antes, eu terei com isso mau efeito.
sabe? Mal é feito imediato, às vezes é imediato. Porque eu sou irmã assim no meio de vários, né? Então eu tenho gente que veio antes, eu tenho que vieram depois. Então, mesmo que aqueles que vieram depois de nós, eles não concordem com o que nós estamos falando, eles não façam o que a gente está sugerindo que faça, eles não precisam realmente fazer, mas, de alguma forma, nós temos o direito de falar isso, né? Sugerir alguma coisa, sem isso gerar nenhum mal para nós. Agora, quando o de baixo quer orientar a gente, ele, para isso, se a gente enxerga isso aqui, vejam isso no campo mental, um estádio aqui, vamos ver aqui o Serra Dourada, né? O Maracanã que seja. Então, estão aqui as escadinhas. Se alguém daqui quer interferir na vida do que veio antes, ele está olhando para o jogo, que é o jogo da vida, que é o seu futuro, ou ele está olhando para o passado, né? Então, se a gente percebe isso, a gente vê claramente porque o nosso sucesso fica emperrado, seja o sucesso financeiro, profissional, seja a nossa saúde física, seja o sucesso nos relacionamentos. Por que que isso gera problema? Porque quando eu estou avaliando, julgando, querendo que minha mãe seja diferente, que meu pai seja mais presente, que minha mãe e meu pai tenham uma relação de parceiros de uma forma diferente, se eu fico acreditando que eles não deviam ter se separado tão cedo, ou que eles deveriam ter se separado tão cedo, na minha experiência, a maioria das pessoas que quiseram que os pais se separassem, porque brigavam muito, a maioria das pessoas, quase 100%, não tem parceiros. Então o efeito é imediato. Por quê? Porque ao invés de olhar para o que está acontecendo lá no campo, né, que é a vida, eles estão olhando para o passado. E nós não construímos o futuro no passado. Nós só construímos o futuro do presente para o futuro. Então, é muito comum as pessoas que interferem na vida de outras pessoas, principalmente quem tem dores no ombro esquerdo. Eu falo isso sempre que a pessoa pode identificar a partir de um sintoma físico. Então, as pessoas que eu percebo que têm problemas de relacionamento com as mães, isso significa, muitas vezes, não é que briga com a mãe, mas que gostaria que a mãe fosse diferente, que gostaria que o destino da mãe fosse diferente. Essas pessoas têm dores no ombro esquerdo. E o mesmo, em relação ao pai, tem dores no ombro direito. Então, por que a gente percebe isso? Muitas vezes eu atendo alguém, seja em constelação individual, às vezes aqui mesmo, e a pessoa começa a sentir dor. No momento do método, né, da técnica ou da terapia, enfim, como queira chamar, a pessoa começa a sentir dor no ombro. Mas depois de uns dias, daí uns dias ela não sente mais. Por quê? Naquele momento em que se está trabalhando, por exemplo, a relação da pessoa com o pai, se ela está em desordem, o corpo dela já estava dizendo para ela que ela estava em desordem, ela só não sabia, né? Às vezes ela sabia que tinha problema com o pai, mas ela não sabia que a dor no ombro falava que ela realmente tinha problema com o pai. Mas naquele momento da aplicação do método, a pessoa está o quê? Voltando para o seu lugar. Então, isso acontece em relação ao nosso corpo. No momento em que eu estou me colocando em desordem, começa sim a sentir essa dor. E quando eu vou voltar para o meu lugar, também é algo que a gente percebe que dói novamente.